aí, gente? Muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa sexta-feira, meio-dia 59. E vem, porque o GE tem muito campeonato brasileiro. Vou te mostrar os gols, tem notícia do Galo, novidades sobre o Hulk. Bernard falou. Vamos falar do Galo, que segunda-feira recebe o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro com aquele caminhão de desfalques, né? Vamos pra cidade do Galo, onde tá a Rafaela Potter, pra saber, tem alguma novidade? O Hulk já tá liberado? Boa tarde, Potter. Ei, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no GE. Pois é, o torcedor está preocupadíssimo, são desfalques por suspensão, desfalques no departamento médico. Um desses jogadores no departamento médico é o Hulk, só que é o seguinte, ele já começou ontem a fazer uma transição. Pelo que a gente apurou, hoje ele fez o mesmo trabalho específico aqui na cidade do Galo de transição, ainda não está treinando com o grupo, mas a expectativa é boa para que ele esteja à disposição para esse duelo contra o Palmeiras na segunda-feira. Agora, quem está doidinho para entrar em campo é o atacante Bernard, de volta para casa. Inclusive, ele participou de uma noite de autógrafos com torcedores em uma loja do Atlético e falou sobre a expectativa de voltar aos treinos. Isso deve acontecer depois dos exames médicos. Por enquanto, ele está de férias. Semana que vem, ele pode voltar a treinar. Bernard também falou sobre a vontade de conquistar títulos com o Galo de volta para casa. Vamos ouvir o jogador. Espero poder trazer a felicidade que graças a Deus eu pude dar uns anos atrás, mas muito mais agora, como eu cheguei a comentar, faltam muitos títulos para poder ser conquistados, que eu tenho como meta, e também pode repetir, não faz mal não. Com notícias do Atlético nesta sexta-feira. Segundona tem o Palmeiras pela frente na Arena MRV. Henrique André e Álvaro Damião. Um abraço, boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Cirilo. Um abraço para você, um abraço a todos, um abraço àqueles que nos acompanham no YouTube, aqui na Itatiaia. Olha só, conforme apurou o nosso Henrique André, boa tarde, Henrique. Tudo bom, Álvaro? Bacana demais? Bom. Henrique André, e deixa eu dar o crédito também aqui ao Luiz Fabiani, né? Que trabalha no nosso digital. O Atlético continua buscando o jogador argentino, o Fausto Vera, 24 anos. Ele deu um sinal positivo ao Galo. Além disso, deixou claro o desejo de voltar a atuar sob o comando do técnico Gabriel Milito. Mas nem tudo são flores, né, o Henrique? É isso aí, Álvaro, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando o Rádio Esportes. A Itatiaia trouxe essa informação, né, do Fausto Vera, há 2 semanas mais ou menos, e o Atlético tinha um grande otimismo, tinha o Fausto Vera como plano A. Só que as coisas mudaram porque o Corinthians, ele mesmo, né, nesse cenário de bagunça, precisando vender, podendo tomar transfer ban, o Corinthians parece que ele não tá levando muito a sério essa negociação. Ontem eu apurei aqui com o Atlético, tá? E o Luiz Fabiano, que é o nosso setorista do Corinthians, lá no Corinthians, ele apurou que enquanto o Fausto Vera estiver lá, o Antônio Oliveira não vai ficar segurando, não. Só que o problema é que tá colocando ele faltando 10 minutos, 5 minutos, então vem sendo pouco aproveitado. O Atlético tá tentando, tem como plano A ainda o Fausto Vera, mas já não tá tão otimista como tava antes. Eu ouvi de uma pessoa do Atlético que o Corinthians tá uma bagunça, tá? Foi até uma outra palavra, tá? Que o horário não permite, mas vamos falar de bagunça. E que o Fausto Vera deu esse sinal positivo, sinal verde, gostaria de jogar no Atlético, gostaria de voltar a jogar com o Milito. Vamos lembrar que ele foi capitão do Milito no Argentino Júnior. Aí aparece, uma outra situação, Boca Juniors. O próprio Boca Juniors já fez uma nota oficial falando que fez uma proposta ao Corinthians pelo Fausto Vera. Só que 2 milhões de dólares e o Corinthians ficaria com a dívida que tem com argentinos, que é de 4 milhões de dólares. O Atlético talvez pegasse essa dívida, né, a proposta do Atlético, para ter o Fausto Vera. Mas o Atlético não tem uma resposta do Corinthians. Essa resposta vai vir de verdade no sábado, no domingo, melhor dizendo, Corinthians e São Paulo. Se o Fausto Vera entrar, completa 7 jogos, aí o recado do Corinthians está dado ao Atlético de que não quer negociar o jogador. Sobre a posição do Corinthians, o Corinthians não está lá ainda, mas está próximo da zona zona de rebaixamento. Exatamente. Já esteve lá, mas não está nesse momento. Não está nesse momento. Zona da bagunça. A situação continua. Continua. O time está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Tem 6 pontos. E na zona de rebaixamento, o Criciúma tem 5 pontos ganhos. Então a situação do Corinthians é muito difícil. O Atlético sabe disso e vai continuar tentando o Fausto Vera. Agora tem também o Boca Juniors, que entrou na parada. Então é um grande concorrente, por mais que não esteja no auge do Boca Juniors, né? Não é mais aquele Boca, né? Que a gente está acostumado com ele,
Hoje está disputando a Sul-Americana, por exemplo, mas a gente percebe também que é um dos maiores clubes ou o maior clube da Argentina. Então, para ele jogar na Argentina e jogar no Boca Juniors seria muito interessante, né? E Simões, sair do Corinthians, né? Vai ter muito jogador nessa janela de transferências de meio de temporada, observando tudo que está acontecendo por lá, enfim, esse cenário muito ruim administrativamente, muito confuso, de muita dúvida, né, do que pode acontecer com esse Corinthians. Jogador que tiver proposta, talvez ache o melhor caminho, deixar o clube. E o Atlético tá buscando o volante. O Fausto Vera é o cara que vinha sendo encarado como plano A, como tá informando o Henrique e o Álvaro. Sendo o Fausto Vera ou não, vai precisar de volante, né, Simões? Sem dúvida, o Cirilo. Até porque a gente percebe a situação do Alan Franco. A seleção do Equador tem mais 6 jogos, além da Copa América, são mais 6 rodadas de eliminatórias este ano ainda, tá? Com jogos casados, né? Então tem 2 jogos em setembro, 2 em outubro, 2 em novembro. Reta final aí de tudo, tá? O futebol brasileiro não tá respeitando data FIFA, até por causa da tragédia do Rio Grande do Sul. A gente não pode esquecer, o Galo tem um jogo atrasado com o Grêmio, ninguém sabe quando vai acontecer. O Batalha vem sendo usado como zagueiro. O Edenilson foi para o Grêmio. Então, sobra sim com confiança. Fez o gol do Grêmio ontem. Isso, no finalzinho. O Otávio tá lesionado, deve voltar só mês que vem, não é isso? Só no mês que vem. Julho. Isso. Então, quer dizer, o Vera, se vier, só pode ser inscrito em julho também, porque a janela só abre dia 10 de julho. Mas o Atlético tem uma carência significativa na posição de volante. Mas vindo o Júnior Alonso, o Batalha talvez não vai precisar jogar mais como zagueiro, né, Simões? Mas será que ele tava jogando com o Gemerson? Eu acho que ele vai continuar jogando com o Batalha. Ele tava jogando com o Gemerson. Até com o Alonso, tá? O Alonso vem pro lugar do Gemerson, tava jogando Batalha e Gemerson. A gente percebeu isso claramente nas propostas do Milito, que o Milito não joga com Bataglia improvisado na zaga. Ele joga com Bataglia na zaga. Mesmo que tenha outros zagueiros, porque tinha o Gemerson, tinha o Lemos, tinha o Bruno Fux, tinha Rabelo, e ele coloca o Bataglia. Então, ele vai colocar o Bataglia. O Bataglia é o jogador dele para jogar, ele não vai tirar o Bataglia do time. E pra colocar o Bataglia no time, ele vai colocar na zaga. A zaga do Atlético é o Bataglia mais um. A gente falou do Fausto Vera, né? Mas até uma informação, né? Que a gente trouxe também aqui no Rádio Esportes. O Atlético tá monitorando outros 2 nomes pro setor, né? Tem o Fausto Vera como plano A, mas guarda esses 2 nomes porque quer contratar um volante. É o que o Atlético quer para essa janela de transferência. Só que esses 2 nomes vêm sendo trabalhados em sigilo, mas já tem planos B e C para caso, né, tenha essa negativa do Corinthians para negociar o Vera. Tem uma questão aí que é muito importante nessa situação do Fausto Vera, que é a lei de oferta e procura, né? Porque, cara, você citou do desejo de jogadores do Corinthians, e não tô dizendo aqui o Corinthians em si, que o Corinthians tem uma das torcidas mais legais do planeta. E realmente fiel mesmo, no nome. Você vê que as médias de público com o Corinthians, essa baderna, é campo cheio sempre. Então, não tô falando do clube em si, da torcida, mas se você analisar pela parte administrativa, pela desorganização, o Corinthians é o último lugar que todo mundo quer jogar hoje. Porque ele tá desorganizado financeiramente, ele tá devendo muito, ele não tem uma perspectiva positiva e ele tem uma pressão absurda. Porque no Corinthians não se aceita nada menos do que brigar por título lá em cima. E nesse momento o Corinthians está brigando mais uma vez contra rebaixamento. Então, se o Atlético for inteligente nessa negociação, não é que o Corinthians não vai querer negociar o Vera, o Corinthians vai precisar negociar o Fausto Vera. Mas o Boca Juniors também quer. Pro Fausto Vera, imagino que ele olhe pro Boca com muito carinho, ele sabe o tamanho, ele é argentino. Mas ele também sabe o que é o Atlético aqui no Brasil nesse momento, ele sabe o que o Galo vai disputar. Ele tá vendo quem que o Galo tá querendo. Voltar a jogar com o Milito. Então, o Galo pode ser muito inteligente e não precisa ser apressado nessa negociação. Porque, primeiro, o Fausto Vera não é a única opção. Segundo, o Fausto Vera, se chegasse com todo mundo saudável, ele seria reserva no Atlético. Ele não seria titular no Galo. Tem outros jogadores melhores do que ele. Então, ele seria um cara muito útil pro Milito? Seria sim. Mas acho que o Galo precisa ser muito inteligente nesse momento, porque quem está com a faca no pescoço não é o Galo para comprar, é o Corinthians para vender. Siga, Álvaro.
Pois é, o nosso Henrique André também tem um convidado aqui no Rádio Esportes, mas antes de você apresentar o convidado, eu vou apresentar o meu. Você tá com sede? Sobre o Bernard, vamos falar do garoto que tá doidinho pra ter um copo com o nome, com a foto dele? Exatamente, ontem o Bernard esteve na loja do Galo de Lourdes para um evento, uma noite de autógrafos, né? E é claro, a Itatiaia marcou presença. 150 torcedores tiveram o privilégio, né, de ter um autógrafo, uma foto com o Bernard. E a gente estava lá, conversou com o Bernard e ele agora chega com a gente aqui no Rádio Esportes para falar quando vai começar a jogar, quando vai, enfim, ser apresentado aí ao técnico Gabriel Milito para poder se preparar para a estreia em julho pelo Atlético. Fala aí, Bernard. Se fosse por opção minha, com certeza já estaria treinando, já seria apto, sem dúvida, para poder jogar. Mas infelizmente pelo contrato eu só posso jogar a partir do dia 10. Mas estou bastante feliz de estar de volta, bastante feliz com todo o carinho que eu tenho recebido da torcida. Não esperava tanto assim depois de tanto tempo fora do país. Então eu estou bastante feliz e espero retribuir da melhor forma possível. Mesmo tendo dificuldades, ele tem encontrado alternativas, tem encontrado formas de fazer com que o Atlético continue sendo competitivo mesmo com desfalques grandes. A prova disso foi o último jogo. Então eu já venho observando desde antes, então estou bastante feliz de poder ser mais uma opção para poder ajudar o Atlético. Analisando ainda primeiro para fazer os exames médicos e após os exames médicos já começo diretamente a fazer os treinamentos. E provavelmente vai ser na próxima semana. Estou muito, muito, muito feliz, muito grato, todo o carinho que eles tem me dado desde o meu momento da minha chegada é muito grande. Eu não tenho nem palavras para agradecer. É lógico que a forma de agradecimento que eu posso dar no momento é me entregando completamente como eu fiz há 11 anos atrás, dentro dos treinamentos, dentro dos jogos. E espero poder trazer a felicidade que graças a Deus eu pude dar 11 anos atrás, mas muito mais agora, como eu cheguei a comentar, faltam muitos títulos para poder ser conquistados, que eu tenho como meta. E também pode repetir, não faz mal não. Vou te falar que eu fiquei um pouquinho assustado, porque como eu disse, são 11 anos fora. Assim, tem memórias dos jogos, de tudo que eu fiz pelo Atlético nesses anos que eu tive aqui antes da minha saída. Mas faz muito tempo já, né? Então, é um pouquinho estranho, mas como eu disse, sou muito grato. Estou muito feliz com tudo que eu venho vendo, com todo o carinho que eu venho recebendo, então estou bastante feliz. Tá aí então, Bernard, expectativa que comece a treinar na semana que vem. E ele foi perguntado sobre a camisa também, tem matéria no itatiaiasport.com.br, tá fazendo mistério sobre a camisa, viu, Damião?